Olá, eu me chamo Anne Josana, sou professora de Química do IFPB Campus Cabedelo. Na aula de hoje, nós iremos ver o cálculo estequiométrico prático, relacionado à pureza e a reagente limitante em excesso. Vamos lá? Então, o cálculo estequiométrico é um assunto extremamente importante para nós que trabalhamos com atividades no laboratório e na indústria, né? Pois é necessário efetuar os cálculos estequiométricos, teóricos e práticos para estarmos determinando e quantificando a quantidade de reagentes que precisamos colocar lá no meio reacional para estarmos obtendo a quantidade de produto desejado. Esses cálculos estequiométricos, eles vão envolver medidas de massa, vão envolver medida de quantidade de matéria, que é o mol, de volume e até mesmo determinação da quantidade de átomos, moléculas ou íons envolvidos lá no meio. Existe uma relação estequiométrica fundamental, a gente nunca deve esquecê-la, né? Que diz o quê? Que a massa molar de qualquer substância, seja átomo, íon, molécula, composto iônico, ele vai sempre corresponder a um mol. Por sua vez, um mol de qualquer coisa vai apresentar essa quantidade aí, 6,02 vezes 10 a 23 espécies, seja átomos, íons, moléculas, compostos iônicos. Se a minha amostra estiver presente no estado gasoso, ela vai ocupar um determinado volume, que a gente chama de volume molar. O volume molar, se eu tiver nas condições de normais de temperatura de pressão, que é a CNTP, temperatura de 0 graus Celsius e pressão ATM, eu tenho que o volume molar é um valor fixo e corresponde a 22,41 litros por mol. Se eu estiver trabalhando com as condições padrão, ou seja, temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, eu vou ter que o volume molar ele vai corresponder a 24,46 litros por mol. Então, quando a gente vai resolvendo as questões envolvendo cálculo estequiométrico, teórico ou prático, sempre vamos estar trabalhando com as equações químicas, né? Que precisam estar devidamente balanceadas. E aí, na minha questão, se ele perguntar para a gente qual a quantidade de matéria, o mol, nós vamos estar relacionando com o coeficiente estequiométrico da substância na reação, na equação química balanceada. Se ele nos pedir massa em gramas, vamos correlacionar com a massa molar, grama por mol. O volume, vamos correlacionar com o volume molar, seja 22,41 ou 24,46 litros por mol. E se ele perguntar para a gente qual é a quantidade de espécies, átomos, moléculas, íons, vamos estar fazendo uma correlação com a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23 espécies. Então, iremos ver a pureza, né? A pureza está correlacionada com o cálculo estequiométrico prático, e aí a gente sabe que quando a gente vai comprar, né, os reagentes químicos, quanto mais puro for o meu reagente, mais caro ele é, mais caro ele será. E na prática, né, será necessário a gente estar trabalhando com os reagentes mais puros sempre que a gente estiver trabalhando com algo relacionado à saúde pública, seja uma indústria farmacêutica, né, numa indústria farmacêutica ou em outras que estejam ligadas à saúde pública. Mas nas demais é sempre normal, mesmo assim a gente não encontra, né, um reagente com 100% de pureza, ele pode chegar bem próximo, mas sempre vai conter uma determinada porcentagemzinha lá de impureza, que são justamente outras substâncias que vão estar misturadas lá ao meu composto. Então, vamos trabalhar a pureza, né, o conceito, resolvendo uma questão teórica aqui, de um exemplo prático, né, que a gente pode se deparar e precisar aplicar esse conceito da pureza. Então, ele diz o seguinte: considere a reação do carbonato de cálcio a 80% de pureza com o ácido sulfúrico.
Qual a massa real do sulfato de cálcio obtida a partir de 5 mols de carbonato de cálcio nesta situação? Então, a minha equação química é essa daqui, ou seja, 1 mol do carbonato de cálcio vai estar reagindo com 1 mol do ácido sulfúrico, produzindo 1 mol do sulfato de cálcio, 1 mol do carbonato, do gás carbônico ou dióxido de carbono e 1 mol de água. E aí a equação química ele especifica, não é? O estado físico de cada substância. Então vamos lá. Inicialmente, ele pergunta qual a massa real do sulfato de cálcio que será obtida a partir de 5 mols de carbonato de cálcio. Então, a primeira etapa para a gente resolver essa questão é determinar quanto de fato eu tenho de carbonato de cálcio em 5 mols, levando em consideração que ele apresenta apenas 80% de pureza. Então, para isso, a gente faz uma regrinha de 3, ou seja, 5 mol do carbonato de cálcio seria se ele tivesse 100% de pureza. Mas para os 80% de pureza, que de fato é o que a gente encontra na realidade, vai corresponder a quantos mols? Vai corresponder aqui a 4 mols de carbonato de cálcio. Aí agora sim, para eu finalizar a resolução da minha questão, em vez de eu estar colocando lá os 5 mols de carbonato de cálcio, eu vou considerar os 4 mols, que é o que realmente existe lá para reagir. Então, quais são as substâncias que nós estamos trabalhando, né? É o carbonato de cálcio e o sulfato de cálcio. A equação química está devidamente balanceada e aí sim a gente consegue estar trabalhando com ela. Então, resolvemos essa questão através de uma regra de 3. Lembrando que na segunda linha da regra de 3 a gente coloca os dados da questão, ou seja, 4 mols de carbonato de cálcio vão obter uma determinada massa lá do sulfato de cálcio, que é o que ele pede na questão. Mol, nós precisamos correlacionar com o coeficiente estequiométrico. No caso aqui, o carbonato de cálcio vai ser 1 mol do carbonato de cálcio. E o Y, que é justamente a massa que ele está pedindo, nós vamos correlacionar com a massa molar do sulfato de cálcio, que corresponde lá a 136 gramas por mol, se nós formos calcular a massa molar do sulfato de cálcio. E lembrar que sempre precisamos estar multiplicando pelo coeficiente estequiométrico dele, que aqui no caso é 1, né? Para nunca esquecermos disso. Então, resolvendo essa questão aqui, eu tenho que 1 vezes y igual a y, 4 multiplica 136 dá 544 gramas de sulfato de cálcio. Assim, concluindo a questão, usando 5 mols de carbonato de cálcio a 80% de pureza, o que reage de fato são 4 mols com produção de 544 gramas de sulfato de cálcio. E reagentes limitante e em excesso. Reagente limitante em excesso, a gente vai se deparar com essa questão sempre que nos for fornecida a quantidade de 2 reagentes, perguntando a quantidade que vai ser produzida de um determinado produto. Então, se eu tenho o valor de 2 quantidades, eu preciso saber quem está em excesso, quem de fato vai reagir, que é o reagente limitante. Aí, para eu finalizar os meus cálculos. Então, ele fala, né, que as quantidades de cada reagente consumido e de cada produto formado em uma reação química são sempre proporcionais aos coeficientes da equação química corretamente balanceada. Colocando uma quantidade determinada de determinada substância para reagir que esteja fora da proporção indicada pelos coeficientes da reação, irá ocorrer o seguinte: a parte que está de acordo com a proporção indicada pelos reagentes, ela vai reagir, é o que a gente chama de reagente limitante. E a parte que está fora da proporção em excesso, simplesmente não vai reagir, é o que a gente chama de reagente ou reagente em excesso. Outro é reagente limitante e esse é o reagente em excesso.
Então, aqui vem uma situação bem prática para a gente estar entendendo essa questão do reagente limitante e reagente em excesso. Então, vejam, nessa situação aqui, eu tenho que, para eu preparar o meu sanduíche, eu preciso de 2 fatias de pão, um ovo e vou obter o meu sanduíche. Mas digamos que a gente chega na nossa cozinha, né, depara com a seguinte situação. Nós tenhamos 6 fatias de pão e temos 2 ovos. Quantos sanduíches nós conseguiremos produzir? Nesse caso aqui, a gente vai conseguir produzir apenas 2 sanduíches, ou seja, 2 fatias de pão vão estar em excesso, seria o nosso reagente em excesso, né? O ingrediente em excesso que eu coloquei aqui. Excesso de quanto? De 2 fatias. E o que limitou essa nossa produção aqui foi justamente o ovo, que a gente chama de ingrediente limitante, seria o reagente limitante. Porque se eu tivesse mais um ovo, a gente conseguiria produzir 3 sanduíches, certo? E aí vem uma situação prática, né? Uma questão, porque a gente sabe o quê? Que 2 mols, aqui nessa questão, 2 mols de hidróxido de sódio reagem com 1 mol do gás carbônico, produzindo 1 mol do carbonato de sódio e 1 mol de água. Essa é a relação estequiométrica, é 2 reagindo com 1, produzindo 1 e 1. Digamos, se eu tiver 2 e tivesse 2 aqui, na minha equação, você possui 2 mols de hidróxido de sódio e 2 mols de gás carbônico, CO2. Quanto você vai obter lá no determinado produto? Eu já saberia o quê? Que o reagente em excesso seria o gás carbônico, que lá tem 2, mas eu sei que só vai reagir 1. E o reagente limitante seria o hidróxido de sódio, certo? Então, vamos lá para a resolução dessa questão. Ele diz o seguinte: um auxiliar de laboratório misturou 60 gramas de hidróxido de sódio com 14 litros de CO2 para obter o carbonato de sódio e água. Verifique se as quantidades usadas estão nas proporções certas ou se há algum reagente em excesso. Então, vejam, essa questão de reagente limitante em excesso, porque ele fornecia a quantidade de 2 reagentes. Então, vamos lá. A primeira situação, nós vamos verificar aqui a quantidade do hidróxido de sódio. Então, observa lá, 60 gramas de hidróxido de sódio. Ele vai, no caso, precisar reagir com quanto do CO2, certo? Então, 60 gramas, eu vou correlacionar com a massa molar. Então, fica o quê? 2 vezes 40 gramas por mol, que é a massa molar do hidróxido de sódio. Aqui é o X, que é a quantidade de fato do CO2 que precisa reagir com os 60 gramas. Aqui, se eu estou trabalhando com quantidade em grama, eu preciso correlacionar aqui com... Na verdade, aqui vai ser o volume, né? Ele está perguntando com 14 litros de CO2. Então, X, eu vou correlacionar aqui com o volume molar, ou seja, 1 vezes 22,4 litros por mol de CO2. Então, resolvendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar que 60 gramas precisa reagir com 16,8 litros de CO2, certo? Mas a gente só colocou para reagir 14 litros. Ou seja, há excesso de hidróxido de sódio. Então, para saber de quanto é o excesso, calculamos quantos gramas de hidróxido de sódio reagem com 14 litros de CO2. Então, a gente passa para uma próxima etapa. Então, mais uma vez, aqui a nossa equação química devidamente balanceada, né? Aí, agora dessa vez, estou trabalhando com CO2, com hidróxido de sódio. Com hidróxido de sódio, eu estou trabalhando com quantidade em grama, em massa, e com CO2, litro, né? Volume. Então, fica o quê? Do CO2, ele colocou lá para reagir 14 litros, né? Então, 14 litros precisa reagir com que massa do hidróxido de sódio? Que é o Y.
Aí aqui fica o quê? 1 vezes o volume molar, que é 22,4 litros de CO2. E aqui, como eu quero determinar a massa, eu correlaciono com a massa molar do hidróxido de sódio, lembrando sempre de multiplicar pelo coeficiente estequiométrico lá da equação devidamente balanceada. Aqui e aqui, né? Então, efetuando esse cálculo, eu vou encontrar que o Y vai corresponder a 50 gramas de hidróxido de sódio. Certo? Então, o que é que eu posso concluir? Eu posso concluir que 14 litros de CO2, ele precisa reagir com 50 gramas de hidróxido de sódio. No entanto, eu coloquei lá 60 gramas. Então, quem vai estar em excesso, o reagente em excesso, vai ser o hidróxido de sódio em um excesso de 10 gramas. E o reagente limitante foi o CO2, porque do CO2, os 14 litros, né, reage com os 50 gramas, que era o que a gente tinha lá. Então, se numa situação desse tipo houver necessidade, dando prosseguimento, né? Se numa situação desse tipo houver necessidade de calcular a quantidade de produto obtido, obviamente esses cálculos devem ser feitos em relação ao reagente que não está em excesso, que é o reagente limitante, ou ainda em relação à parte do reagente em excesso que de fato reagiu. No exemplo anterior, os 50 gramas do hidróxido de sódio. Certo? Aqui algumas referências e espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais!